Queridos, que bom, que maravilha estarmos congregados mais uma manhã. E eu tenho muita certeza que essa manhã será um divisor de águas na vida de cada um de vocês, como um dia também foi um divisor de águas na minha vida. Eu sei que esses dias aqui têm sido abençoadores. Vocês foram impactados pelo poder de Deus, pelas pregações, pelos louvores. Mas hoje de manhã, irmãos, vai ser uma manhã um pouco diferente, como eu gosto de chamar, uma manhã de conversa, né? De conversa, de confrontos. E há uma razão por que nós vamos fazer isso. Há um texto em Isaías, todos nós conhecemos, se quiser abrir Isaías, capítulo de número 61, no verso de número 1, Isaías 61. O meu pastorzão, o pastor ali, está conosco, o pastor da quadrangular, bem-vindo, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Giovanni. Giovanni, em nome de Deus, que nós passamos assim a amar. Já estive lá em Cristumal, né? Cristumal, conhecendo a família dele, abençoada. E Deus abençoe sua vida lá, o seu ministério, também os obreiros. Glória a Deus. O irmão também, sempre esqueço o nome do querido Evandro, né? Eu tenho uma facilidade de esquecer o nome. Glória a Deus, né? Uma vez eu chamei minha esposa, falou: meu docinho de coco, vem aqui. Minha filha falou: pastor, pai, depois de 20 anos casado, chama de docinho de coco. Falou: não é que eu esqueci o nome dela. Brincadeira, eu vi isso na internet. Amém. Glória a Deus. Então, Isaías 61, no verso de 1, diz assim: o Espírito do Senhor, Jeová, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, e enviou-me a restaurar os contritos de coração e proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Amém? Amém. Feche os olhos em nome de Jesus. Gostaria que você colocasse a sua vida na presença de Deus, pedisse que o Espírito Santo venha te visitar de uma maneira diferente nessa manhã. Abra a porta do seu coração, em nome de Jesus. Pai, nós te honramos porque Tu és Deus, Tu és Senhor sobre a nossa vida. E nós pedimos essa manhã que a graça e a unção do Espírito Santo de Deus seja derramado sobre a nossa vida de uma maneira muito especial, de uma maneira diferenciada, Senhor. Pai, no nome de Jesus, que seja quebrado, que seja destruído toda a artimanha do diabo contra a nossa vida. Que a presença dos Teus anjos cerque, que o Senhor dê ordem aos Teus anjos, que eles cerquem esse lugar com uma muralha de glória, de fogo, Senhor. E que os nossos corações estejam abertos, a nossa mente cativa a Cristo, para que nós sejamos transformados, impactados mais uma vez pelo peso da Tua glória. Pai, nós fazemos essa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Queridos, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quantos de vocês sabem o que é um cativeiro? Quem sabe o que é um cativeiro? Quem sabe o que é um cativeiro? Quem sabe o que é uma prisão? A gente sabe que dentro de um cativeiro ou dentro de uma prisão, a vida ela existe, não existe? Ela existe. Porém, ela acontece do lado de fora. A vida não se desenrola na prisão, a vida não se desenrola dentro de um cativeiro. A vida ela se desenrola no lado de fora. E muitas vezes quando a gente fala de prisão, principalmente essa menção de Isaías capítulo 61, a gente faz ideia daquelas prisões físicas, né? Dos cativeiros físicos, em que as pessoas estão e elas estão totalmente dependentes de que alguém vá lá e inocenta ela ou resgata ela desse cativeiro físico. Mas na verdade, quando o profeta Isaías ele está profetizando a respeito de Jesus, ele não está falando aqui de cativeiros físicos, ele não está falando aqui de cativeiros de prisões físicas, mas ele está na verdade falando de pessoas que estão vivendo um verdadeiro cativeiro emocional, ou muitas vezes um cativeiro espiritual.
Agora, preste atenção nisso. Esse é um tipo de cativeiro que nós estamos nele, que a maioria das pessoas vive nele, que um dia eu vivi nesse cativeiro. Ele, na verdade, é um cativeiro de portas abertas. Ele não é um cativeiro que tem uma tranca. É um cativeiro de portas abertas. De maneira que a gente fica dentro dele enquanto a gente quiser. Mas no dia que a gente se cansar ou entender que nós podemos sair desse cativeiro, a gente consegue se libertar dele. E eu quero falar hoje de alguns cativeiros que a maioria das pessoas vivem hoje. Nós somos a geração mais bem sucedida de todos os tempos, não é verdade, querido? Nós somos a geração mais bem sucedida de todos os tempos, mas porém nós somos a geração mais triste. Nós somos a geração mais depressiva, nós somos a geração mais ansiosa, porque nós nos metemos em alguns cativeiros e esses cativeiros nos impedem de vivermos a plenitude da vida e principalmente a plenitude da vida em Deus. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Tessalonicenses para a gente fazer uma abertura e a gente entender melhor o que a gente vai estar conversando, falando aqui hoje. Depois eu quero orar por você em nome do Senhor Jesus. Tessalonicenses, capítulo de número 5, aleluia. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, no verso número 23, para ficar sentado mesmo. Olha aqui o que a palavra do Senhor diz. Ele diz o seguinte: e o mesmo Deus de paz, achou, procurei, vai procurar, Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, capítulo 5, no verso 23, aleluia, glória a Deus. Amém. Esse fundo musical é abençoador. Obrigado, Tony. Aleluia. Olha o que diz aqui. Diz lá: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, que todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus. Olha para mim agora aqui. Diga assim comigo: eu sou um espírito. Eu sou o espírito. Eu possuo uma alma. Eu possuo uma alma. E eu habito em um corpo. Diga de novo assim: eu sou um ser espiritual. Eu sou um ser espiritual. Eu possuo uma alma. Eu possuo uma alma. E eu habito em um corpo. Lá em 2 Coríntios, capítulo 5, 17, a Bíblia diz assim que aquele que está em Cristo, nova criatura. Estou debaixo só um pouquinho o fundo. Diz assim: aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Então, queridos, nós precisamos entender uma coisa: quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, o que acontece? A nossa vida, o nosso homem interior, o nosso homem espiritual, o nosso ser espiritual, ele é instantaneamente restaurado na presença de Deus. De maneira que no Espírito nós nos tornamos uma nova criatura e as coisas velhas se passaram e tudo se fez o quê? Novo. Essa é uma realidade espiritual. Então, quando você aceitou Jesus, você foi salvo. Não há nada que você possa fazer. Muitas pessoas, às vezes, têm essa dificuldade que eu tive. Eu consegui me libertar disso já depois que eu era pastor, que era ministro, pregava a palavra de Deus. E eu sempre tinha aquele negócio: se eu não fizesse tudo certo, claro, nós precisamos fazer tudo certo, mas se eu cometesse qualquer falha, eu perderia minha salvação. Se eu cometesse qualquer erro, eu comprometeria minha salvação. E eu precisava fazer coisas que melhorassem essa situação. É claro, irmãos, escute aqui: eu não entro nesse barco e as pessoas dizem que salvação não se perde. Salvação se perde sim, irmão. Mas a salvação não é como uma moeda dentro de um bolso furado, que por qualquer coisa você está perdendo ela. Até que um dia eu entendi que nada que eu fizesse poderia melhorar a minha situação na presença de Deus na questão da salvação, porque o que Jesus tinha feito por mim era mais do que suficiente. Ainda que eu fizesse as melhores obras, ainda que eu orasse, jejuasse, nada melhoraria isso, porque o que Jesus Cristo fez por mim foi mais do que suficiente para eu ser salvo. Agora, as minhas obras, as minhas boas obras, eram
respostas àquilo que o Espírito Santo de Deus fez dentro de mim. Então hoje, se eu faço bem, hoje se eu prego a palavra, se eu ministro a palavra, se eu evangelizo, se eu estendo a mão para alguém, é porque eu sou salvo, eu sou participante do reino de Deus, mas isso não quer dizer que isso vai melhorar a minha situação na questão da salvação. Então entenda isso, primeira coisa, diga assim: o que Jesus fez por mim é mais do que suficiente, para eu ser salvo. Então essa é a realidade espiritual. Agora há uma outra realidade, há mais duas realidades, que é a realidade emocional ou da alma, a nossa alma. E essa realidade, ela não é restaurada no momento que nós entregamos a nossa vida a Jesus. É por isso que Pedro, capítulo 1, ele vai dizer que nós precisamos purificar a nossa alma na obediência à verdade. A alma ela vai sendo restaurada, a alma ela vai sendo purificada na medida que a verdade vai se revelando, na medida que a verdade ela vai entrando no seu coração. Por isso que Jesus falou: conhecereis a verdade vos libertará. Você, quando aceitou a Jesus, você conheceu a verdade em relação à salvação, mas em relação à libertação, à restauração, essa verdade ela foi se revelando com o passar do tempo, e ela foi tirando de você aquilo que colocava você dentro de uma prisão, atrapalhava você de ser abençoado. Por isso, em Provérbios capítulo 3, 4, no verso 23, se não me engano, a Bíblia diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as veredas da vida. Então diz: se há alguma coisa que você precisa guardar, se há alguma coisa que você precisa proteger desse mundo, é o teu coração, os teus sentimentos, porque através do seu coração é que vão sair as veredas, as saídas da vida. Agora eu quero falar pelo menos aqui hoje três coisas que elas acabam nos colocando num cativeiro. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no livro de Tiago capítulo, no verso número 5. Tiago 5, no verso 16. Glória a Deus. Tiago capítulo 5, no verso 16. Aleluia. Amém? Olha o que diz lá, Tiago capítulo 5, no verso 16. Ele fala assim: olha, confessai as vossas culpas e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo, ela pode muito em seu efeito. Aqui Tiago está falando de duas enfermidades, de duas doenças que afetam a vida das pessoas e também a nós como cristãos. Ele vai dizer assim: primeira coisa, confessai as vossas culpas uns aos outros. Aliás, eu vou adiantar um pouco mais antes aqui, no verso 14 ele fala assim: está alguém entre vós doentes? A primeira enfermidade aqui, ele fala da doença física, no verso número 14: está alguém entre vós doente? Chama o presbítero, chama o líder da igreja, unge com óleo, a oração da fé levantará o doente, se ele houver cometido pecado, seriam perdoados. A primeira doença é física. Ele fala assim: você está fisicamente doente? Unge com óleo, chama alguém, pastor, presbítero, unge com óleo, e a oração da fé levantará o doente. Se houver cometido pecado, deliberadamente Deus vai perdoar. Mas aqui é uma segunda enfermidade. No verso 16, essa enfermidade não é física, essa enfermidade é a enfermidade na alma. Ele diz assim que essa enfermidade na alma não se cura com unção com óleo, essa enfermidade na alma não se cura com oração. Ele diz que essa enfermidade na alma ela é curada através da confissão. Se lembra 2 Coríntios 5,17, o que a Bíblia diz? Aliás, 10,3: andando na carne, nós não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Conhece o versículo? Ele diz: nós andando na carne, nós andando como seres humanos,
Nós não militamos como seres humanos. Nós temos armas espirituais para destruir as fortalezas, os cativeiros nos quais nós estamos. E uma dessas armas que está sendo apresentada aqui, ela é poderosíssima, que é a nossa confissão. Diga-se comigo, a confissão é uma arma poderosa para destruir as fortalezas. Diga, a confissão é uma chave que nos tira do cativeiro espiritual e do cativeiro emocional. Você percebe que nesses tempos modernos a gente perdeu o hábito de pedir perdão a Deus, principalmente. Qual foi a última vez que você dobrou os seus joelhos para fazer o que Davi fez lá em Salmo 139, se não me engano? Senhor, sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mal. Vê se de repente eu pequei até sem querer, inconscientemente cometi algum pecado. Se existe alguma coisa em mim, sonda-me, ó Deus, e eu quero que eu seja liberto do poder desse pecado. Quando foi a última vez que a gente fez isso? Agora a gente lembra quando foi a última vez que pecamos. Talvez não faz muito tempo. Mas a gente não tem o hábito mais de confessar o nosso pecado a Deus. Agora, quando a gente fala em confessar pecados, a gente não está falando só de pecados que nós já cometemos. Muitas vezes a gente só pensa naquele pecado que nós já cometemos. Mas muitas vezes existe aquele pecado que a gente não comete. A gente não comete ele porque nós somos crentes, e como crentes em Jesus nós nos preservamos de pecar, mas ele não abandona a nossa mente. Nós convivemos com esses desejos, e muitas vezes Satanás aproveita essa situação e diz assim: também você não é crente, como é que você pensa nessas coisas? Você não é crente, como é que você continua com esses desejos carnais? E aí começa a vir um monte de dúvida: será que eu sou crente mesmo? Será que eu sou convertido mesmo? Não é verdade? Mas isso é um cativeiro, e volto a dizer, ele é um cativeiro de porta aberta, que você sai dele na hora que você quiser. Agora, a única maneira de você fazer isso, primeiro, é confessar a culpa. Agora, irmãos, aqui Tiago, ele vai bastante além. Ele diz que é necessário, muitas vezes, confessarmos as nossas culpas uns aos outros. É claro que existem culpas que a gente se livra delas e elas acabou, ficou para trás, já era. Amém? Mas existem aquelas que nós não conseguimos nos livrar delas. E é nessa hora que Tiago está dizendo: eu preciso chamar alguém. É claro, alguém que vai te ajudar e que não vai esparramar, não vai espalhar, mas alguém que você confia, o seu pastor de preferência, o seu líder. Chama ele uma hora, diz: olha, estou com um problema, estou com um sentimento que já faz tanto tempo que o diabo me atormenta com isso, em nome de Jesus. Eu gostaria que você até me ajudasse a vigiar, porque nós temos, às vezes, os outros são os nossos olhos, eles podem nos ajudar. E quando a gente conta isso para alguém, ele diz: olha, eu já contei para alguém e essa pessoa vai me ajudar em oração. Então ele está dizendo aqui que nós precisamos ter esse hábito de confessar as nossas culpas. Você já viu aquela pessoa, já aconteceu, né? Deve ter visto isso acontecer, aquela pessoa que é uma pessoa firme na igreja, que busca a Deus, às vezes até está lá trabalhando na obra de Deus, e aí de uma hora para outra essa pessoa desvia, ela sai da igreja, e a gente fala assim: meu Deus, como é que pode? Fulano, né? Era tão ativo na igreja, fulano era tão espiritual na igreja, sempre presente, era tão prestativo na igreja, de uma hora para outra ele desvia dos caminhos de Deus. Na verdade, irmão, não foi de uma hora para outra. Na verdade, já faz às vezes 1 ano, 2 anos, meses, em que o diabo está trabalhando na mente dele, Satanás está trabalhando no coração dele, Satanás está engendrando pensamentos no coração dele, e chega uma hora que ele não suporta mais manter aquela máscara de santidade, e ele acaba então se desviando dos caminhos de Deus. Então preste atenção, amados, isso é muito, muito, muito sério. Diga assim mais uma vez: a confissão, ela é uma arma, poderosa
para destruir as fortalezas de Satanás. Alguém abre para mim Hebreus, abre em Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12, no verso 1. Olha o que a palavra do Senhor diz. Aleluia. Queridos, eu gostaria aqui, como não é uma pregação, é praticamente um estudo bíblico, uma conversa, eu queria abrir oportunidades para comentários, né? Se algum comentário, se alguma pergunta, aí o pastor vai responder, tá bom? Então, se existe alguma pergunta, alguma dúvida que surge, você só levanta a sua mão, né? No momento certo, a gente vai dar essa abertura para você fazer pergunta, ou se algum dos irmãos tem um comentário, alguma experiência relacionada a isso, seria também muito importante que vocês nos ajudassem aqui na ministração. Amém? Olha aqui, Hebreus capítulo 12, o que diz aí, capítulo 12, verso 1, portanto, nós também, pois, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Olha para mim aqui. Está dizendo aqui, olha, portanto nós também estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunho. Primeiro, ele diz, deixamos o embaraço. Olha aqui, irmãos, o embaraço está em primeiro lugar. O embaraço, ele é pior do que o pecado. Pessoas que estão embaraçadas na vida, embaraçadas emocionalmente, embaraçadas espiritualmente. E o que pode se tornar um embaraço? Alguns embaraços. Olha que no verso número 14, no verso 14 diz, segui a paz com quem? Com todos. Olha aqui que tremendo. Segui a paz com todos, a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muito se contamine. Ei, quem está presente, levanta a mão. Cuidado com a distração, gente. Cuidado com a distração. Preste atenção aqui. Olha aqui, irmãos. Ele está dizendo, tem de cuidar de que ninguém se prive da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura vos perturbe e por ela muito se contamine. Você sabe que é uma pessoa privada da graça de Deus? Sabe o que é isso, irmãos? Alguém privado? Saul, ele ficou privado da graça de Deus. E quando ele ficou privado da graça de Deus, um espírito de perturbação acabou entrando na vida de Saul. E o que nos priva da graça de Deus são as raízes de amargura. Sabe o que é uma pessoa privada da graça de Deus? Quem já teve o nome sujo? Não precisa levantar a mão. Quem já teve, você foi um dia lá comprar alguma coisa financiada, prestação, e aí quando você foi fazer como é que fala lá o cadastro, a moça lá, o moço olhou para você e falou, olha, não dá, está negado, você tem restrição no seu nome. E aí você fala assim, meu Deus, mas o que foi? E às vezes foi alguns 5 reais que você poderia ter em algum lugar. E esses 5 reais que você poderia ter em algum lugar fez com que o teu cadastro ficasse totalmente bloqueado. A mesma coisa é a raiz da amargura. Olha o que diz lá em Marcos capítulo 11, 25. Quem lembra o que diz lá? Quando estiveres orando, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai que está nos céus também vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, o vosso Pai que está no céu também não vos perdoará as vossas ofensas. Ele está dizendo, se eu não perdoar, o meu crédito diante de Deus está bloqueado. É por isso que muitas vezes nós oramos, a gente ora, jejua, e sempre tem aquela impressão que nós estamos em dívida com alguma coisa. Salomão vai dizer, aquele que encobre a sua transgressão
ele nunca prosperará. Aquele que encobre, aquele que não confia, mas aquele que a confessa alcança o quê? Misericórdia. Misericórdia. Então, irmãos, a pior coisa na vida de uma pessoa são as raízes de amargura. A raiz de amargura, ela tem o poder de privar-nos da graça de Deus, e ela nos deixa enfermos, ela nos adoece, e ela é uma coisa que contamina as pessoas. Irmãos, eu viajo há muitos anos pelo Brasil inteiro, fora do Brasil. Vocês não imaginam o que eu já assisti dentro de famílias, dentro de igrejas, o poder da raiz de amargura. Igrejas que às vezes não prosperam, não crescem, porque tem pessoas amarguradas dentro da igreja e elas sempre estão contaminando alguém. Eu tenho uma amargura com outro irmão aqui, então a minha intenção é fazer com que eu manche a imagem dele, então eu vou de alguma maneira falar mal dele para todo mundo. Só que a gente não se dá em conta, irmão, olha aqui para mim, presta atenção, a gente não se dá em conta, eu já falei muito sobre isso, que a amargura é como um veneno que você bebe e espera a outra pessoa morrer, mas você não se dá em conta que quem está morrendo é você está se matando, você está adoecendo o teu corpo. Tem pessoas físicas, eu lembro uma vez que eu estava pregando no Mato Grosso, numa cidade do Mato Grosso, e tinha uma irmã lá muito enferma, mas muito enferma. Tem uma pessoa que tinha tudo que se possa imaginar. E eu lembro que ela foi todas as noites, a gente ministrando, ela foi lá na frente, e aí a gente orava, e na hora ela dizia: pastor, eu estou bem. Aí no outro dia ela dizia: pastor, voltou tudo de novo. E eu falei: mas aí nós damos um banho de óleo, saiu brilhosa, de tanto óleo, de unção e oração, e nada resolvia. Aí uma hora eu olhei para meu irmão: vamos orar, Deus, o que está acontecendo? E nós oramos, e no outro dia ela veio chorando. Ela disse: pastor, eu sonhei essa noite que alguém me trazia um frasco de remédio, e nesse frasco de remédio estava escrito perdão. E aí eu lembrei que logo que eu me casei, meu marido fez algo comigo, me ofendeu tanto, e eu nunca consegui me livrar dessa raiz de amargura. E eu sei que é isso que está me deixando enfermo, é isso que está me deixando doente. E aí ela liberou o perdão, nós oramos, e ela liberou o perdão, e quando ela liberou o perdão, ela conseguiu se libertar. Queridos, por que é tão difícil? Por que é tão difícil a gente perdoar alguém? Irmão, não é uma tarefa fácil, não é, sabe por quê? Porque a amargura, ela é um sentimento. E seguir um sentimento é muito fácil. A gente segue, eu faço aquilo que está no coração, me deu vontade. Aquilo que dá vontade a gente faz. Só que Jeremias fala: perverso e enganoso é o coração do homem, mais do que qualquer coisa nesse mundo, pior do que o diabo. Então você alimentar uma raiz de amargura é fácil, porque ela é um sentimento. Agora, você perdoar não é um sentimento, é uma decisão. Então, se você não abandonar o sentimento de amargura e tomar a decisão de perdoar, eu vou perdoar a qualquer custo, mesmo que esse sentimento ele insiste em permanecer em mim, mas eu tenho o Espírito Santo de Deus que vai me ajudar a me libertar dessa raiz de amargura. Eu vou lutar por isso. Por quê? Porque isso está me deixando dentro de um cativeiro. Eu vivo no cativeiro. E quando a gente fala de raízes de amargura, a gente não fala de coisas recentes, a gente fala de coisas antigas. Não, a minha mãe já está na eternidade, está com o Senhor faz 3 anos. Mas eu lembro que um dia ela estava na minha casa, e a gente estava sentado na varanda conversando. E aí a minha mãe começou a falar coisas lá de 1900, do Velho Testamento. E
E ela começou a chorar e disse: meu Deus, aquela pessoa fez com a gente, se não tivesse feito isso, tudo seria diferente. Eu falei: mãe, em nome de Jesus, pelo amor de Deus, esquece isso. Esquece isso. Paulo diz o quê? Deixando as coisas que para trás ficam, eu sigo para o alvo da soberana vocação. Eu não consigo ir em frente se eu não deixo as coisas velhas para trás. Glória a Deus. Então tem gente amargurada com pai, com mãe, com colega de escola. Você lembra lá na sua escola, tinha lá, naquela época não tinha um bullying, mas tinha alguém lá que te infernizava. Você até hoje ainda, você, de alguma maneira, você guarda isso dentro do seu coração. Lembranças, elas têm que ser como feridas cicatrizadas, elas não podem sangrar. Então eu posso até lembrar de coisas ruins que aconteceram no passado, mas elas não sangram mais. Não são mais uma hemorragia da minha vida que vão arrancando de mim a força. Por isso, irmãos, eu amo pregar sobre por mim, irmão. Pastor, eu pregaria, todo culto falaria sobre isso. Porque eu sei, porque eu passei por isso. Eu disse ontem na pregação, eu sempre jejuei muito, eu orei muito, eu orava muito, eu oro muito, mas no começo eu lembro que eu orava, eu jejuava, e aí eu sentia a presença de Deus, e daqui a pouco eu estava vazio de novo. Nunca eu conseguia me preencher com a presença do Espírito Santo. Eu não conseguia, porque depois eu fui ver que eu tinha muitas raízes de amargura. Eu tinha mágoa da minha mãe, eu sempre conto isso, é que eu nem imaginava. Eu fui condenado pela medicina a viver até os 26 anos só. Eu tinha problema de coluna, tinha problema de pressão alta, tinha problema de pressão baixa, tinha tudo quanto é problema que você possa imaginar. Até que um dia, Deus falou comigo. Eu lembro que eu peguei uma fita cassete de 10 ou 15 minutos, e lá falava sobre o perdão. Eu nunca tinha ouvido coisa igual. E eu ali falava sobre o perdão. Eu lembro que eu comecei a orar e jejuar. E eu comecei a pedir ao Espírito Santo que ele entrasse no meu coração. Nós não podemos mais voltar ao passado. Nós não podemos regredir. Amém, amados? Nós não podemos voltar ao passado. Não tem como. Não tem aquele negócio que eles fazem. Vamos fazer uma regressão aqui, né? Vamos lá. Não dá. Não tem como. Mas o Espírito Santo de Deus, que conhece o nosso passado, que conhece os nossos sentimentos, ele pode entrar nos nossos sentimentos e nos ajudar a nos libertar desse sentimento, dessas raízes de amargura. Amém? Então hoje por quê? Hoje porque tem de gente amargurada, ressentida, e você não sabe o prejuízo que você está tendo com isso. Pessoas enfermas, muitas vezes. E eu precisei me libertar. Se quem não leu ainda meu livro, tem esse livro aqui chamado A Guerra que o Mundo Não Viu, um livro que eu escrevi, que tem transformado a vida de muitas pessoas. Fiquei sabendo esses dias, ele está sendo vendido em Portugal, na Espanha, no Brasil inteiro. Se você digitar no Google A Guerra que o Mundo Não Viu, você vai conseguir adquirir esse livro. Depois, se quiser, eu trouxe alguns aqui. Mas eu tive muitas situações. Uma delas, eu trabalhei como escravo. Eu fui escravo de fazenda no Mato Grosso por 2 anos. Eu peguei arma para matar gente na época. Graças a Deus, Deus não permitiu fazer isso. Mas aquilo foi me acarretando muitas mágoas, muita amargura da minha infância. E eu precisei realmente me libertar de tudo isso, para que eu pudesse viver de uma forma plena, em nome do Senhor Jesus. Eu vou te dar aqui um pouco rapidinho. Eu quero que hora, alguém pode me falar o horário? Eu estou sem relógio aqui. 10:10. Hã? 10:10. Eita glória. Uma terceira coisa que se torna um cativeiro na nossa vida. Vamos por livro de Jó. Jó capítulo. Tony gosta que eu falo sobre isso, mas eu vou ser rápido aqui. Jó capítulo 1. Jó capítulo 1, no verso de número 1, quem lembra? Está escrito lá: Jó capítulo 1, no verso
1: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era o quê? Jó. E esse homem era reto, ele era íntegro, ele se desviava do mal. Olha que coisa linda. Jó era um homem reto, íntegro, que se desviava do mal. Mas para não me meter muito tempo nessa questão de Jó, a gente sabe que a vida de Jó, ela foi terrivelmente afetada por Satanás. E aí a gente olha assim: como é que pode um homem que é reto, que é íntegro, que é temente a Deus, que se desvia do mal, né, pastor? Como é que pode Deus permitir que o diabo toque na vida dele e praticamente destrói a vida dele? Quando a gente olha em Provérbios, capítulo 26, no verso 2, olha aqui, Provérbios 26, 2, o que diz lá: como um pássaro a vaguear, como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não virá. Diga assim: sem causa, a maldição não vem. E olha aqui para mim, irmãos, não existe contradição na Bíblia, não tem contradição. Se a Bíblia diz que a maldição sem causa, ela não vem, então havia uma causa na vida de Jó. Havia um porquê aquele mal lhe sobreveio. E a gente vai olhar aqui no capítulo 3, e a gente vai então identificar qual era o problema que Jó tinha. Capítulo 3, no verso 1, que diz aqui: depois disto abriu Jó a sua boca e amaldiçoou o dia em que ele nasceu. Olha só. E alguém diz mais: pereça o dia em que nasci, a noite em que se disse foi concebido um homem, converta-se aquele dia em trevas, e Deus lá de cima não tenha cuidado dele, e não resplandeça sobre ele a luz. Olha, quando Jó falava de Deus, a Bíblia diz que até os mais velhos nas praças ficavam de boca aberta, admiravam as palavras de Jó. Mas quando ele falava dele mesmo, ele falava mal. Provérbios 18, 21, que diz lá, quem lembra? Provérbios 18, 21: a vida e a morte está no poder da nossa língua. Aquele que a ama comerá do seu fruto. Repita comigo: a vida e a morte está no poder da minha língua. Aquele que a ama comerá o seu fruto. Tessalonicenses, Paulo vai dizer: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. O que é palavra torpe? Palavra de destruição. Então guarde uma coisa, queridos: palavras não se perdem no ar. Foi na hora da raiva. O diabo não quer saber. Palavras são matéria-prima para você construir ou para você destruir. Tiago vai dizer assim: de uma mesma fonte não pode sair água doce ou água salgada. Muitas pessoas se enlaçaram com a sua palavra. Um dia eu estava jogando bola e alguém disse: olha, falar palavrão é libertador. Eu falei: Jesus tem misericórdia. Falar palavrão é enlaçador. Por isso que Davi, lá no Salmo 141, se não me engano, ele diz: Senhor, coloca um anjo na porta da minha boca. Coloca um anjo. E às vezes nós temos que falar a mesma coisa: Senhor, coloca um anjo na porta da minha boca para que eu não fale bobagem, não fale besteira, porque nós, o Provérbios fala que nós podemos enlaçar com as nossas palavras. Então, uma das coisas que você precisa fazer também nesse sentido é você confessar a Deus e quebrar isso na tua vida em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, eu cancelo o poder de toda palavra de maldição que eu liberei. Eu cancelo toda palavra de maldição que
liberaram sobre a minha vida. Irmão, infelizmente tem casamentos que não dão certo, relacionamentos que não dão certo, a vida de jovens que não dão certo, às vezes os pais na ignorância, né? Os pais na ignorância. Eu já vi mãe uma vez estar com um posto de gasolina, abastecendo o carro, e eu vi uma mãe chamar o filho de capeta, esse diabo não toma jeito. Agora, é claro, irmão, isso não impede de você repreender. Você que tem filho ainda, repreende seu filho lá em casa, de vez em quando a chinela pega, irmão. Chinela pega valendo. Mas não com raiva. Não é com raiva, é com sentimento de justiça. Às vezes dói mais na gente, né, do que nos próprios filhos. Mas nós precisamos aprender que as nossas atitudes sobre eles, ela pode gerar bênção ou ela pode gerar maldição. Amém, irmãos? Então, a partir de hoje, tomem muito cuidado com isso. Segundo problema de Jó, está logo em seguida do verso de número 25. Oh glória, bênção, né? Jó 25, no verso, Jó 3, capítulo 25. Porque o que eu temia, olha, veja bem, como homem reto, íntegro, temente a Deus, que se desviava do mal, agora aqui ele está dizendo, o que eu temia me veio, o que eu receava me aconteceu. Eu nunca estive tranquilo, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. Apesar de ele ser reto, íntegro, temente a Deus, desviava-se do mal, ele não tinha uma confiança total em Deus. Porque como alguém que confia em Deus não consegue dormir preocupado? Como alguém que confia em Deus não consegue colocar a cabeça no travesseiro e dormir? A Bíblia diz que todos os dias Jó, ele sacrificava a Deus com medo de que seus filhos tivessem cometido algum pecado. Ele não sacrificava a Deus para Deus livrá-los do pecado, mas remediar se eles não fizeram alguma coisa errada. Ele tinha medo que os filhos pudessem morrer. Então, todo dia lá ele sacrificava a Deus, dizendo: se os meus filhos fizeram alguma coisa errada, ele fazia isso. Mas o medo ele não abandonou. E muitas vezes nós vivemos com esse medo do futuro, medo do amanhã, medo de não passar na escola. O medo, irmão, ele é uma arma que o diabo usa para neutralizar a nossa fé. Medo de perder emprego, medo de não conseguir pagar as contas. Eu tenho os meus defeitos também. A minha esposa, mulher de Deus, ela não veio de ontem, ela foi ministrar para umas mulheres em outro ministério. Hoje de manhã ela está trabalhando, ela trabalha domingo. Alguém tem que trabalhar. Mas ela sempre me convida. Às vezes eu falo para ela: puxa, como é que vai ser esse mês? Amém? Como é que vai ser? Aí ela falava assim: olha para trás. Alguma vez Deus já nos deixou na mão. Porque, irmão, eu, por exemplo, não sou aposentado, eu não tenho salário. A gente realmente vive pela fé. Pela fé. Deus tem nos sustentado. E às vezes o diabo tenta colocar essa preocupação. Mas Deus é aquele que sempre supre todas as necessidades em glória por Cristo Jesus. Agora, para a gente encerrar a história de Jó aqui, vamos para Jó capítulo 42. Como Jó conseguiu se livrar de tudo isso? Jó capítulo 42, primeiro diz assim: então respondeu Jó ao Senhor: eu sei que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Se você for olhar, você vê que muitas vezes Jó tentava, os amigos dele, claro que importunavam ele, mas às vezes dizia: olha, Jó, dá uma refletida, vê se não tem alguma coisa que não está legal com você. Mas ele sempre se auto-justificava. Mas aqui ele chega a uma conclusão. Ele diz: há uma razão por que isso está acontecendo comigo. Ele diz aqui: então abriu Jó a sua boca. Então respondeu Jó ao Senhor e disse: eu bem sei que tudo podes e que nenhum dos seus propósitos pode ser impedido.
E aí no verso 6 ele fala: por isso eu me abomino e eu me arrependo no pó e na cinza. Se arrependeu do que, irmão? De ser reto, íntegro, temente a Deus, se desviar do mal? Não. Se arrependeu daquelas falhas que ele tinha aí. No verso 10, quando 10 diz: o Senhor virou o cativeiro de Jó quando ele orava pelos seus amigos. Ô glória! Ele agora está abençoando. Ele está abençoando os seus amigos. Enquanto ele abençoa os seus amigos, Deus restaura ele, Deus vira o cativeiro de Jó, e ele tem tudo em dobro do que antes ele possuía. Essas duas coisas, elas podem manter você em um cativeiro. Medo. Cuidado com o medo. Cuidado com o medo. Tem gente que tem medo do futuro. Nós vivemos num tempo hoje da tecnologia, onde existem muitas exigências, principalmente na área do trabalho, e às vezes o jovem ele fica com aquele medo: eu não vou conseguir acompanhar isso, eu não vou conseguir chegar lá. Irmãos, eu vou falar uma coisa, eu não falo com orgulho não, né? Eu não estudei, infelizmente não estudei. Eu tinha oportunidade, não estudei, eu fiz mal e mal, eu acho que a segunda série do primário, sei lá, eu sou analfabeto de pai e mãe, praticamente. E eu sempre ouvi alguém dizer assim, né? A hora que eu não estudo não vai ser ninguém na vida. E é uma verdade hoje, né? Nós precisamos, então você que tem oportunidade, estude, mas estude muito. Só que, apesar dessa carência, né? Dessa deficiência de eu não estudar, eu falei, eu sempre orei e jejuei muito, consagrei muito. E eu tinha assim uma certa inveja, pastor, uma certa inveja santa, de pessoas que Deus usava em revelação. Se alguém usar em revelação, eu ando até cristiano para assistir. Eu amo isso. E eu disse: eu quero esse negócio na minha vida. Eu quero esse negócio na minha vida. Eu orava, eu jejuava, Deus me dá revelação, Deus me dá. E eu orei anos por isso. E um dia eu falei com Deus: Senhor, cadê a revelação? Deus me revela situações às vezes, mas não no nível que eu gostaria que fosse. E o Espírito Santo falou assim: como é que você consegue entender a Bíblia do jeito que você entende se você não estudou? Como você consegue entender sobre psicologia se você nunca estudou psicologia? Como é que você entende tanto de mecânica quântica se você nunca estudou sobre isso? 1 Tessalonicenses 1,9, Paulo diz: ora para que o Senhor nos dê inteligência espiritual. Às vezes eu ministro coisas, depois eu falo assim: meu Deus, da onde eu consegui tirar isso? É revelação. O que é revelação? Quem sabe? Revelação, diga assim: revelação é uma abertura no mundo espiritual que nos dá um conhecimento sobrenatural. Diga de novo: revelação é uma abertura no mundo espiritual que nos dá um conhecimento sobrenatural. Isso é revelação. Jovem que ora muito, jovem que jejua muito, jovem que é ativo nas coisas de Deus, ele sempre é bem sucedido por onde ele vai. Sadraque, Mesaque e Abednego. Você ouviu por um de rádio, ela falou: Sadraque, Mesaque e Mandrake. Sadraque, Mesaque e Abednego e Daniel. Eles eram 10 vezes mais sábios do que os outros. E qual era o segredo? Vida com Deus. Vida com Deus. Amém? Não se liberte do medo. Se você começar a orar, começar a jejuar, irmão, jovens, se você quiser ter uma aventura na tua vida, eu não sei, eu nunca usei droga, eu nunca usei, não sou melhor que quem usa, não sei se a vida já usou, mas eu fico imaginando assim que a pessoa que usa droga deve ter um sentimento de bem-estar, né? Momentâneo, senão não faria isso, mesmo diante da destruição
destruição que a droga causa. Agora, seu filho jovem, se você quiser realmente ter uma aventura na tua vida, se aventure em buscar em Deus. Além de você alcançar níveis que os outros não alcançam, você vai alcançar através da oração, do jejum, da consagração, da meditação da palavra de Deus. Você vai aquela frase, né? Deus vai te colocar em lugar onde você nunca estaria. Deus vai te dar o que você nunca teria. Deus vai fazer de você quem você jamais seria. Amém? Então nós precisamos, amados, nos libertar. Por isso que em Tessalonicenses fala que todo o vosso espírito, alma e corpo, às vezes somos espiritualmente livres, mas emocionalmente nós estamos vivendo em cativeiro. Para terminar aqui, mais alguns minutos. Quem me dá 10 minutos, levanta a mão, 10 minutos. 10, 20, 30, 40, 50, 60, mais de 2 horas. Gênesis capítulo 30. Abra em Gênesis 30. O verso número 37. Aleluia. Só procure Gênesis 30, verso 37. Aleluia. Abra a Bíblia, olha para mim aqui. Amém. Aleluia. Alguém tem alguma pergunta para fazer, irmãos? Alguém gostaria de perguntar alguma coisa? Pastor, depressão é cativeiro? Oi? A depressão é cativeiro? É um cativeiro. Hoje, por exemplo, a depressão ela é considerada uma enfermidade normal, né? Mas ela tem as suas raízes, espirituais. E o maior, eu creio que a maior chave que causa depressão na vida de alguém é o sentimento de incapacidade diante dos desafios. Quando você cria em você um sentimento de incapacidade diante dos desafios, você acaba se tornando uma pessoa depressiva. Então, essa é uma coisa que você resolve com oração e jejum, porque Deus vai te livrar e Deus vai te dar ideias, né, para que você vença esses desafios. Então, o maior problema hoje, eu creio que existe um problema físico também. Por exemplo, na Bíblia nós temos Elias, pessoas que ficaram depressivas. Porém, a depressão de Elias, ela é uma clássica, como eu vou dizer, um clássico exemplo de que a incapacidade diante do problema, ele se sentiu incapaz, né? Diante daquela situação, ele acabou entrando na depressão, tá certo? Mas a maioria da depressão, ela tem fundos espirituais, ela tem fundos emocionais, e também, claro, tem relação também com gêneros, a questão de saúde, tá bom? Alguém mais quer fazer um comentário, pastor? Um comentário? Gostaria? Não? Amém? Quem está entendendo? Levanta a mão. Amém? Eita, 3 pessoas estão entendendo, e o resto? Quem está entendendo? Levanta a mão. Eu estou preocupado. Melhorou, está melhorando. Amém, amados? Vamos lá em Gênesis 30, no verso 37. Eu gostaria que você hoje, olha para mim aqui mais um pouquinho, rapidinho. Coloque uma coisa no seu coração. Coloque algo no seu coração. O certo é certo, nem que ninguém esteja fazendo. Errado é errado, nem que todo mundo esteja fazendo. A gente hoje segue muito tendência, né, Tony? As tendências, e todo mundo quer seguir as tendências. E a gente acaba esquecendo de ver se as tendências hoje elas estão corretas ou as tendências estão erradas. A gente acaba fazendo o que todo mundo faz, sem se importar se é certo ou errado. E a gente vê uma coisa que você acha certo, mas ninguém está fazendo. Então você se acha um esquisito fazendo isso. Tá? Então põe na cabeça, o certo é certo, nem que ninguém faça, mas é o certo. Eu vou sempre fazer o certo. Errado é errado, nem que todo mundo esteja fazendo, mas é errado, eu não vou fazer isso. Gênesis capítulo número 37.
Às vezes a gente olha para a Bíblia, olha só você comigo aqui. A gente olha para a Bíblia e fala assim, tem umas histórias que não faz muito sentido. Essas são as histórias, se você olhar assim, não, é um negócio que parece que não tem muita lição naquilo que está sendo registrado. Aleluia, Pai do céu, está sendo generoso, né? Generoso da chuva, que bênção. Gênesis 37. Perdão, querido, Gênesis 30, 37. Eu vou me distrair com a chuva, cuidado com a distração. Então tomou Jacó varas verdes de álamo, de abelheira, de latão, de cascaveiro, e descascou nelas as listas brancas, descobrindo a brancura que nas varas havia. Depois essas varas que tinham descascado em frente do rebanho, dos campos, das pias de água, aonde o rebanho via a beber, e concederam vinho a beber, consumiam o rebanho diante das varas, e as ovelhas davam crias listradas, malhadas e salpicadas. Quem é que trabalhou na roça, já trabalhou na roça? Bom, na verdade, nem precisa trabalhar na roça. Se você pega uma vara verde, uma vara de qualquer árvore, e você descasca ela vai ficar o quê? Ela vai ficar toda listrada. E por que Jacó fez isso aqui? Jacó foi enganado mais de 10 vezes pelo seu sogro Labão. Mais de 10 vezes Jacó foi enganado por Labão. Chegou uma hora que Jacó lhe disse assim, olha sogro, eu quero que você me dê o que é meu, e eu vou vazar, eu vou embora. Só que Labão, ele reconhecia que Deus estava abençoando a vida dele por causa da presença de quem? De Jacó. Ele disse assim, olha, eu não posso ter esse camarada. Esse camarada, ele tem quer ficar um pouquinho também? Ele pode ficar um pouquinho só, não, Jesus. Dá uma esticada assim, é só uma serva de ninguém aí do lado, porque pode não estar bem curado ainda, aí dá problema. Amém, glória a Deus, isso, aleluia. Aí, dá uma esticada, amém. É isso aí, glória a Deus. Amém. Maravilha. Ei, agora vamos sentar. Pode sentar de novo. Então, irmão, ele reconhecia que Deus estava abençoando a vida dele por causa de Jacó. E essa é uma das coisas que hoje nós temos dificuldade de entender. Nós carregamos a bênção de Deus. Nós abençoamos os lugares por onde nós passamos. Você já pensou sobre isso? Que você é um agente que carrega a bênção de Deus. Imagina Jacó naquela época, se ele já carregava a bênção. Imagina nós cheios da graça, da unção do Espírito Santo. Por onde você passa, você abençoa a tua casa, você abençoa. O problema é que nós não liberamos isso, porque nós não temos consciência disso. Nós não temos consciência disso. Tem gente que tem medo de macumba. Já imaginou Jesus? Estou desvirtuando um pouco o assunto, rapidinho. Já imaginou Jesus chegando em Gadara? O que aconteceu? O diabo disse: vieste mundo atormentado. Irmão, põe na tua cabeça: o diabo fica atormentado por onde você passa. Não é você que fica atormentado. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, aplauda Jesus bem forte. Glória a Deus. Você carrega a unção, você carrega a bênção. Agora, os cativeiros que a gente vive neles, os paradigmas que nós estabelecemos, os paradigmas, né? Lembrou? Que nós estabelecemos, eles às vezes nos diminuem, irmão. Em Cristo Jesus nós somos muito mais do que vencedores. Tudo posso naquele que me fortalece. Quando Paulo escreve esse texto, ele estava no pior momento da vida dele. Estava um momento ruim, mas eu posso tudo. Até mesmo nos momentos ruins. Eu gravei um vídeo no Instagram, quem quiser me procurar lá, é W. Reis. Eu disse: olha, os momentos ruins não são a nossa história. O momento ruim não é a minha história, é uma parte
página da minha história. E essa página logo vai se virar. E às vezes a gente se prende nessa página. Irmão, uma história de superação, ela só é linda por causa da dificuldade que a pessoa superou. E deixa eu dizer, algum dia alguém vai ler a tua história. Algum dia alguém vai ler a tua história. A tua história vai influenciar alguém, vai motivar ou desmotivar alguém. Então, em nome de Jesus, coloque no seu coração que você, em Deus, você consegue. Vamos voltar para o texto, senão vai demorar muito aqui. Então, o que Jacó faz? Ele diz que o sogro dele está bom. Aliás, o sogro fala assim: Jacó, me pede o salário que você quiser que eu vou te dar. Jacó, ele deve ter orado a Deus. Ele diz assim: olha, sogro, faz uma coisa, pega todas as ovelhas malhadas, listradas e salpicadas, separa ela uma distância de 3 quilômetros e me dá todas as ovelhas de uma cor só. Se dessas ovelhas de uma cor só nascerem ovelhas listradas, malhadas e salpicadas, esse será o meu salário. Eu acredito que o Labão disse: qual é a possibilidade de você, de uma ovelha de uma cor só, saírem ovelhas listradas, malhadas e salpicadas? Jacó pega varas verdes de álamo, de platano, de abelheira, ele vai descascar aquelas iscas, ele vai encher ali onde as mamães ovelhas bebiam água, ele enche aquele lugar com aquelas varas. E a Bíblia diz que quando as ovelhas ficavam prenhas, que se fala, né, prenhas, elas iam beber água. E o que elas enxergavam? Varas listradas, malhadas e salpicadas. Jacó, ele foi o primeiro geneticista que aconteceu no mundo. Ele causou uma alteração genética na cria das ovelhas. Amados, algumas coisas na Bíblia não são milagre, algumas coisas são habilidades. Eu sempre falo de Davi matar o gigante Golias, nunca foi milagre, foi habilidade. Milagre foi Deus colocar ele diante do gigante. Aquilo foi um milagre. Deus colocar ele onde jamais ele poderia ser colocado, mas ele tinha habilidade para vencer aquela situação. Amém, glória a Deus. Deixa eu ligar ali, porque senão minha garganta vai. Aleluia. Glória a Deus. Então, amados, como Davi está diante de Golias, aquilo foi um milagre. Agora, derrubar o gigante foi a habilidade que Davi tinha. Por isso, nós entendemos uma coisa, irmãos. Muitas vezes, Deus abre portas e nós não estamos preparados para essas portas. Se prepare, seja habilidoso, porque Deus ele vai abrir a porta para você. Vai abrir a porta. Agora, ruim é quando Deus abre a porta e não está pronto para isso, né? Aí é ruim. Agora, o que Jacó faz? Ele coloca essas varas, e aquelas ovelhas, a mamãe ovelha prenha, ela fica tão impressionada com aquelas varas, de maneira que a cor da cria dentro dela, ela é alterada. Agora, irmão, preste atenção nisso. Veja uma coisa: se um animal que tem a mente programada, todo animal ele vai fazer aquilo que os pais fazem, ele tem uma mente programada. Alguns até a gente consegue adestrar e ensinar algumas coisas. Se não animal, irmão, se não animal foi tão forte a impressão que alterou a cor da cria, imagina um ser humano. Imagina um ser humano que tem a capacidade de armazenar tudo que passa durante toda a tua vida. Nós somos o espírito, alma e corpo. Mas a nossa alma, ela tem o quê? Consciente, subconsciente e inconsciente. O que é o consciente? Consciente é o que você está recebendo agora, que as informações. No subconsciente estão todos os seus conhecimentos, mas no inconsciente está armazenado tudo que passou durante toda a sua vida.
Muitas pessoas têm um comportamento alterado por causa de traumas. Eu vou repetir de novo, por favor, entenda uma coisa: nós não podemos voltar ao passado para resolver isso. Não tem como regressão, não tem não. Mas o Espírito Santo de Deus, ele pode entrar no nosso coração e ele pode curar, não apagar, curar as lesões que nós possuímos, para que a gente possa viver de uma forma livre. Quantas pessoas aqui, por exemplo, é um problema. Quantas pessoas, você não gosta da tua aparência, você não gosta da tua aparência. Uma vez um rapaz falou assim: pastor, ele é um rapaz até vistoso, pastor, a forma que Deus usou para me fazer, ele jogou fora e nunca mais fez alguém igual. Pessoas que eu não gosto da aparência. Eu tinha esse problema seríssimo, irmão. E eu acho que eu não sou assim um cara de jogar fora, né? Mas eu tinha problemas sérios, porque eu tenho duas irmãs, eu sempre conto isso, que eram uma bênção. Sempre me criticavam o meu cabelo, sempre criticavam o tempo todo. E eu usava chapéu o tempo inteiro, eu usava boné, tinha vergonha do meu cabelo, todo arrepiado. Eu chegava num lugar, quando eu via ele conversando com o outro, eu estava falando do meu cabelo. E eu tinha um trauma terrível. E isso afeta a nossa autoestima. E isso pode às vezes gerar consequências seríssimas na vida de alguém. Nós não somos dirigidos pelo Espírito Santo de Deus, mas nós somos dirigidos pelas nossas emoções, pelos nossos sentimentos. Em nome de Jesus. E nós precisamos nos libertar, nós precisamos nos curar disso, para a glória de Deus. Eu não posso ser dirigido pelo meu passado, eu não posso viver nessa prisão, eu não posso viver nesse cativeiro. Saia dele em nome do Senhor Jesus. E qual é o problema de eu me achar feio, de eu me achar feia? Já me fala, o problema é que você fala assim, usa aquele texto da Bíblia: qualquer um que o Senhor mandar a mim, de maneira alguma eu lançarei fora, né? Porque você se acha uma pessoa 0 grau à esquerda, você acha que ninguém vai gostar de você, que você não vai conseguir namorar uma pessoa decente, não vai uma namorada decente. Aquilo que eu falei, qualquer um que vier a mim, Senhor, de maneira alguma eu o lançarei fora. Você não tem discernimento, não ora, não busca em Deus, e a gente acaba fazendo um monte de besteira, um monte de bobagem na vida. E eu quero orar, eu quero encerrar, porque quero gastar um pouco de tempo ainda em oração. Mas, irmãos, eu gostaria de ter tido uma oportunidade assim como você está tendo, quando eu tinha lá meus 15 anos, meus 20 anos. Eu gostaria de ter tido essa oportunidade, porque muitas coisas que aconteceram na minha vida não teriam acontecido. Muitas situações não teriam acontecido. Meu ministério seria diferente, tudo seria diferente. Teria sido diferente. Deus mudou, Deus foi mudando no caminho. Mas eu, na verdade, eu vivi muito tempo. Eu vivi muito tempo em cativeiro. Eu vivi amargurado. Até que um dia o Senhor, hoje, irmão, em nome de Jesus, eu me considero uma pessoa liberta. Emocionalmente, espiritualmente. Eu estou com 60 anos, não parece, né? Parece 80, né? Eu estou com 60 anos de idade, 60 anos de irmão, eu vou dormir sem dor, acordo sem dor. Eu falei para o Tony, 60 não é um problema, porque a mente não está com 60, minha mente está com de jovem de 60, mas o corpo não acompanha mais. Mas é verdade, irmão, não tem um pico de dor de nada, não tem, enfermidade não tem, mas eu era uma pessoa doente, irmão. Pensa num camarada doente. Então, queridos, principalmente você que é jovem, até 80, 100 anos, irmãos, em nome de Jesus, vale a pena, invista nessa vida que Deus te deu. Conhece a parábola dos 10 talentos? Conhece? Na verdade são 8, 7 talentos, 10 talentos,
8 talentos, se não me engano, não fala que é 10 talentos. Um deles recebeu quantos talentos? O outro recebeu 2, e o outro recebeu 8 talentos, né? Na matemática, 5 talentos. O que recebeu 5 talentos olhou para aqueles talentos e ele deu um valor tão extraordinário naquilo, e disse: eu não posso guardar, eu não posso, eu tenho que fazer alguma coisa com isso. Ele foi lá e negociou e ganhou mais 5 talentos. O outro que pegou os 2 talentos olhou para aqueles talentos: que coisa tremenda, são só 2, é menos, porque Deus dá o talento segundo a capacidade. 2, que coisa linda, eu não posso guardar isso, eu preciso produzir alguma coisa com isso. Ele foi lá e ganhou mais 2. O outro ganhou apenas 1 talento, mas ele não valorizou. E para mim esse 1 talento é a coisa mais preciosa que nós temos, que é a nossa vida. A tua vida é a coisa mais preciosa que você tem. E muitas pessoas pegam esse talento e o desprezam e o enterram. Então, por que eu estou dizendo isso? Invista em você. Amar a Deus sobre todas as coisas, e o próximo como a ti mesmo. Como é que eu vou amar meu próximo? Como é que eu vou cumprir as sagradas escrituras se eu não consigo me amar, se eu não consigo cuidar de mim? E eu quero orar hoje em nome de Jesus. Eu vou orar, eu repito novamente, não dá para voltar atrás para consertar, mas Paulo diz o quê? Deixando as coisas que para trás ficam, deixa para trás, se liberte disso. Meu irmão, esse dia eu estava conversando com o irmão, e ele disse: pastor, tem irmão que está me devendo faz não sei quantos anos, não me paga. Fiquei olhando, falei: irmão, esquece esse negócio. Se eu for olhar para as pessoas que na verdade eu já não empresto, né? Já empresto meio que dizendo: ó, né? Deus te abençoe, em nome de Jesus. Mas tem gente que está apegada em coisas. Eu lembro uma vez em São Paulo, eu vendi um carro com um irmão da igreja na época, e aí eu via o trabalho, o sacrifício dele. Eu peguei e falei: irmão, vou te vender esse carro, você me paga ele por mês. Aí ele não conseguiu me pagar. E aquele irmão, ele fazia a volta quando ele me via, ele fugia de mim. Aí um dia eu cheguei nele, meu irmão, abracei ele, falei: meu irmão, você vale mais do que coisas. Não se apegue, eu não me apego em coisas, em nome de Jesus. Eu não me apego, porque pessoas valem mais do que coisas. Então, queridos, em nome de Jesus, se liberte para a glória de Deus. E viva em nome de Jesus. Eu vou orar. Durante a oração, algumas pessoas podem ter algum tipo de reação, tá bom? Não se preocupe. Você pode sentir o peito apertar, a dor no coração, a dor na cabeça, um gelo no corpo, eu não sei. Mas enquanto estiver orando, você se sentir alguma coisa estranha, diferente, você levanta a sua mão. Eu vou até pedir para o pastor, para o pastor Giovanni, né? Pastor Giovanni, irmão, vamos me ajudar a orar. Eu acabei não trazendo óleo, missão para dar no carro, agora está chovendo. Pastor Zala também, se puder nos ajudar em oração a orar, em nome de Jesus. Mas eu quero hoje que você realmente tome uma decisão. Lembra que foi no começo? Porque é difícil se libertar. Por que é difícil? Porque é um sentimento. E nós temos a tendência de seguir sentimentos. Então chega uma hora que você tem que abandonar o sentimento. Eu vou abandonar o medo, vou abandonar a amargura, vou abandonar o ressentimento, eu vou abandonar isso. Eu não vou seguir o sentimento. Eu vou tomar uma decisão.
Eu vou me livrar disso em nome do Senhor Jesus. Uma coisa que eu sempre falei ontem na pregação. Antes de Deus, quem quer ser usado no nome de Deus? Levanta a mão. Quem gostaria assim? Levanta a mão bem alta, não. Quem gostaria? Ninguém gosta, mas quem gostaria? Amém. Deixa eu dizer uma coisa para você. Antes de Deus fazer algo por você, Começa em você. tem que fazer em você. Antes de Ele fazer através de você, Ele tem que fazer em você. Por isso, durante anos e anos, eu orava, jejuava e nada acontecia. Até que um dia entendi que eu precisei descer na casa do oleiro. E lá na casa do oleiro, eu precisei ser amassado. Eu precisei, porque quando nós somos amassados, é que nós revelamos a nossa real essência. No amasso, quando a gente é amassado, é ali onde a gente manifesta a nossa real essência. Amém? Eu quero orar. Mas antes de orar, você vai orar. Sente de uma forma bem confortável. A Bíblia, se puder, coloca todo mundo na frente de colocar a Bíblia, né? Glória a Deus. Se quiser colocar uma cadeira do lado, com as Bíblias em cima, em nome de Jesus, se quiser também, se quiser segurar na mão, no chão, acho que deve estar sujo ali, depois não sei. Põe no chão, passou no chão ali. Se livre da Bíblia, em nome de Jesus. Se livre não, né? Só se livre assim, deixa do lado ali, para você ficar de uma maneira bem confortável. E eu quero orar por você. Mas antes de orar, eu quero que você faça uma oração. Que você faça uma oração. Que você tome uma decisão hoje. Olha aqui para mim. Diga-se comigo, Deus só faz coisas extraordinárias na vida daqueles que são extraordinários. Olha para o seu irmão e diz assim: seja extraordinário. Seja extraordinário. Seja uma pessoa extraordinária. Você é extraordinário. Diga assim: eu sou extraordinário. Diga: eu sou extraordinário. E Deus fará coisas extraordinárias. Aleluia. Feche os olhos. Eu gostaria que você orasse a Deus, falasse com Deus. Diz: Senhor, eu hoje tomo uma decisão. Eu tomo decisão. Aleluia. Alguém me ajuda aqui, querido, só para tirar essa palavra. Aleluia. Em nome de Jesus. Fale com o Senhor. Diga: Senhor, eu decido hoje. Eu decido hoje sair desse cativeiro. Lembra no começo do falei? É um cativeiro de portas abertas. Esse é um cativeiro que as portas estão abertas. Você só fica dentro dele enquanto você quiser. Enquanto você quiser.